Olá pessoal, vamos então continuar nossa aula sobre lentes, né? E aí o que acontece? Na última aula a gente falou bastante da teoria, vimos as fórmulas para a parte da conta e fizemos um exercício sobre a lei dos fabricantes. Agora a gente vai fazer as contas, né? Lembrando da teoria. Deixa eu colocar o slide das fórmulas para vocês aqui só um minuto. Eu falo só um minuto, mas eu pauso o vídeo e eu coloco, então para você parece que foi na mesma hora, mas vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa teoria para a parte de conta. Eu vou sair um pouco do vídeo. Tá lembrado disso, né? Então vamos lá. Vamos agora fazer exercícios utilizando isso aqui. Vamos lá. Coloca-se uma lente delgada, com uma lente delgada, projeta-se numa tela. Gente, falou que projetou numa tela, a imagem é real e, se é real, é invertida, tá? Só para começar a conversa, tá? Falou que projetou a imagem real invertida. Projetou na tela, na parede, projetou em algum lugar a imagem real invertida. Numa tela situada a 100 metros da lente. Então, a tela está situada a 100 metros da lente. Gente, se a tela está situada a 100 metros da lente, a tela é onde vai ser formada a imagem. Então, a distância da imagem vai ser 100 centímetros, inclusive vai ser uma distância positiva, porque a gente sabe que quando a imagem é real e invertida, a distância da imagem é positiva, beleza? Vai vendo os conceitos. A imagem real, então ele confirmou que a gente já tinha entendido, porque se projetou é real, de uma vela com 5 centímetros de altura, então a altura do objeto é de 5 centímetros, é colocada 10 centímetros da lente, ou seja, a distância do objeto é 10 centímetros. Determine, letra A, o tipo de lente e sua distância focal. Bom, vamos lá. Letra A, tipo de lente. Bom, a única lente que nos fornece imagem... entenda isso. A única lente que nos fornece imagem real invertida é a lente convergente. Então, a gente já sabe que a lente tem que ser convergente porque a imagem foi real invertida. A distância focal, 1 sobre o foco. Aí, vou usar dos fabricantes? Não, dos fabricantes você utiliza quando ele te dá informações da característica da lente, informações dos raios dela, do índice de refração da lente, do meio e tal. Aqui você tem informações da imagem do objeto. Então, 1 sobre o foco, você vai usar aquela 1 sobre o foco, é 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. 1 sobre o foco, a distância da imagem é 100, então fica 1 sobre 100, mais 1 sobre DO, a distância do objeto foi 10. Vou fazer o MMC do lado direito, vai ficar 100 e 1 sobre 100, o MMC vai ser 100, entre 100 e 10, então vai ficar 100 dividido por 100, 1, vezes 1, 1, 100 dividido por 10, 10, vezes 1, 10. Então ficou 1 sobre o foco é igual a 11 sobre 100, multiplicou cruzado, 11 vezes o foco é igual a 100, o foco deu 100 dividido por 11, repare que eu entrei todo mundo em centímetros, vai sair em centímetros o foco. Aqui nessa fórmula aqui, se você entrar todo mundo em centímetros, o foco sai em centímetros. Se entrar todo mundo em metro, o foco sai em metro. Diferente daquela dos fabricantes da lente, que a gente tinha que colocar todo mundo no sistema internacional. Então aqui o foco foi 100 sobre 11. Letra A está aqui. 100 sobre 11. Repare que o foco foi positivo, o que deixa claro para a gente que é uma lente convergente, que na lente convergente o foco é positivo. Letra B, o aumento linear. A gente sabe que o aumento linear, letra B aqui, o A ele tem menos DI sobre DO, então a gente vai usar essa aqui. Menos DI sobre DO. A gente tem aquela outra fórmula, HI sobre HO, mas essa aqui eu não tenho a altura da imagem, eu tenho só do objeto. E eu tenho também a outra, F menos DO. Eu tenho foco, eu tenho distância do objeto, poderia usar essa aqui também, mas essa aqui é um pouco mais chata a conta. Então, como eu tenho as duas, eu prefiro usar essa aqui, mas eu poderia usar aquela também. Menos distância da imagem 100, distância do objeto 10. O A deu menos 10, tá? O A deu menos 10. O A menos quer dizer que a imagem é real e invertida. 10, ou seja, foi maior do que 1, quer dizer que a imagem é maior. Então a gente já sabe que é uma imagem real, invertida e maior.
Letra C a gente vai conseguir ver o tamanho da imagem, aí a gente vai ver quanto que ela é maior agora. A gente já sabe que é 10 vezes maior, então aqui o A é igual a HI sobre HO. O A ele vale menos 10, então menos 10 é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto. Qual que foi a altura do objeto? 5, né? 5. Jogo 5 para cá, a altura da imagem, o 5 passa multiplicando menos 10, vai ser menos 50 centímetros. Edi, o que quer dizer uma altura de menos negativa? Quer dizer que a minha imagem está invertida. Então, tudo que a gente fez aqui deu certinho, fez todo sentido, tá? Então, o A aqui, menos 10, o menos quer dizer que a imagem é real invertida, o 10 quer dizer que é maior do que 1, então quer dizer que a imagem foi maior. O objeto tinha 5 centímetros, a imagem teve 50, né? Foi 10 vezes maior. Então, beleza, fez todo sentido. Foi uma imagem real, invertida e maior. Bom, gente, aqui ele fala assim, ó, um objeto real de 6 centímetros de altura. Então, a altura do objeto é 6 centímetros. É colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente divergente. Beleza, divergente sempre, imagem virtual, direita e menor. Então, já se liga nisso. Toda a sua parte teórica tem que estar batendo com isso. De distância focal de módulo igual a 150. Bom, o foco vai ser menos 150. Por que menos? Lentes divergentes têm foco negativo. Beleza. Estando o objeto a 300 centímetros do centro óptico, então a distância do objeto é 300 centímetros. Primeira vez que eu gravei isso, na hora de eu fazer, no final, fazer a posição e o tamanho da imagem, eu peguei a distância focal, gente. Raiva que me deu, eu tive que gravar tudo de novo. Mas é isso aí. Só não pode dar esses vacilos, tá vendo, gente? É detalhes. Essas questões aqui a gente erra por detalhes. Se você não prestar atenção, quando eu estou resolvendo prova, gente, eu geralmente... aqui é complicado porque aqui é uma tela, né? Tela de um computador. Mas na prova... eu costumo colocar o dedo na informação, confirmar, ler com muita atenção. Gente, parece que é brincadeira, mas você colocar o dedo assim, em cima do texto que você está lendo, te dá uma certa atenção maior. Então, dá uma olhada direitinho nessas coisas, porque um detalhezinho faz falta na questão depois, gente. Como eu já falei com vocês, uma questão faz muita falta. Então, a primeira coisa que ele pede é um aumento linear. O aumento, ele pode ser menos DI sobre DO. Eu não tenho a distância da imagem, então não vou usar esse. Pode ser HI sobre HO, eu não tenho a altura da imagem, então não vou usar essa. Eu posso usar foco sobre foco menos DO. O aumento linear, o foco é menos 150, menos 150, menos o DO, que é 300. Então o A deu menos 150 sobre menos 450. O A, menos com menos fica mais. 150 e 450 corta os zeros, 15 e 45 dá os 2 por 15, fica 1/3. Esse aqui é o aumento. Bom, o aumento foi positivo, então a imagem é virtual direita, bate com o que a gente viu, e ele é 1/3. 1/3 quer dizer que ele está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, a imagem ela é menor, como a gente tinha já observado por ser uma lente divergente, que é sempre virtual direita e menor. Beleza. Letra B, ele pediu a posição e o tamanho da imagem. Eu sei que A é igual a menos DI sobre DO, então se o A é 1/3, é igual a menos DI menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. A distância do objeto não erra de novo, Edi, pelo amor de Deus, a distância do objeto é 300. Eu coloquei 150 aqui porque eu vi o 150 aqui e coloquei da primeira vez que eu fiz. Gente, olha só, aí estou tendo que gravar de novo. Beleza, eu gravo de novo, não tem problema. Você na prova... eu gravo de novo, eu gasto mais 3, 4 minutos gravando de novo. Se você dá um vacilo desse na prova, é mais 6 meses estudando. Então, pelo amor de Deus, 6 meses, quando essa prova for de ano em ano, é mais um ano estudando. Então, presta atenção nisso. Então, menos 3DI igual a 300, DI igual a menos 100 centímetros. E o A também é HI sobre HO. O A é 1/3, HI, a altura da imagem eu não sei, a altura do objeto 6. Multiplicou cruzado, 3HI igual a 6. HI vai ser 2 centímetros. Não, tá aqui, tá em cima ali de mim ali. Vamos jogar aqui para baixo. HI igual a
2 centímetros. Essa é a altura da imagem. A distância da imagem foi menos 100. Edir, faz sentido a altura da imagem ser negativa? Faz. A altura não, a distância da imagem. A distância da imagem negativa quer dizer que a imagem é virtual e direita. Porque quando a distância da imagem é positiva, ela é real e invertida. Beleza? Então, fechou. Vamos para o próximo exercício. Uma lente convergente fornece de um objeto real uma imagem 4 vezes maior. Então, a ampliação, a lente é convergente. A ampliação é 4 vezes. Olha só, tem um detalhe aqui. Eu ainda não sei se o A é mais ou menos. Agora ele falou projetada numa tela. Se a imagem é projetada, é uma imagem real. Então, quando a imagem é real, o A ele é negativo. Tá bom? O A foi menos 4, então. Situada a 2 metros do objeto. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma lente aqui. Eu tenho aqui um objeto. E eu tenho aqui a imagem do objeto. Tá? Aqui está o objeto. E aqui está a imagem do objeto. Esse aqui é a distância do objeto. E esse aqui é a distância da imagem. Ele falou que ela é projetada numa tela situada a 2 metros do objeto, ou seja, o objeto está a 2 metros da imagem. Então, a distância do objeto mais a distância da imagem é igual a 2 metros, eu vou colocar em centímetros, é igual a 200 centímetros, tá bom? 2 metros, eu vou trabalhar em 200 centímetros. Então, a distância do objeto até a imagem, que é a distância do objeto mais a distância da imagem, a lente, é 200 centímetros. A natureza e a posição da imagem. A imagem é real, e agora a gente vai ter que, né, porque está projetado, e a posição da imagem. Nós vamos ter que fazer aqui, ó. Ele nos deu aqui o A, ele é menos DI sobre DO, o A vale menos 4, então menos 4 é igual a menos DI sobre DO, jogo o DO para lá, vai ficar menos 4DO é igual a menos DI, ou seja, multiplica todo mundo por menos 1, o DI é igual a 4 vezes a distância do objeto. Tá? Essa aqui. Então, a distância do objeto, DO, mais o DI é 4DO, é igual a 200, então 5DO é igual a 200, o DO vai ser 40 centímetros. O DI, ele é 4 vezes o DO, então DI é 4 vezes 40, é 160 centímetros. Então, a gente teve que fazer um sistema com essas duas equações aqui, né? Essas duas aqui que a gente tinha. Tá? Então, fizemos aqui. Então, a natureza é uma imagem real e a distância e a posição da imagem é de 160 centímetros do espelho. Uma segunda posição de lente entre esse objeto e a tela em que há projeção de outra imagem nítida do objeto. Letra C, a posição e a natureza da imagem da nova situação. Letra A, a distância focal da lente. A segunda posição da lente entre o objeto e essa tela, em que há projeção de uma imagem nítida do objeto. Beleza? Vamos fazer aqui agora. Essa aqui, mas eu vou abrir uma folha pra gente. Vamos lá. Opa, peraí, deixa eu voltar, abrir a folha aqui. Bom, gente, para você movimentar essa lente, né, você vai movimentar a lente entre o objeto e a tela, de modo que continue tendo nitidez. Para a letra B, isso iria ocorrer se fosse o contrário. A gente teve inicialmente que a distância da imagem foi 160 centímetros e a distância do objeto foi 40 centímetros. Nós vamos inverter isso aqui. Então, a resposta seria a distância do objeto 160 centímetros e a distância da imagem 40 centímetros. Aí você teria nitidez de novo. Então, a resposta seria essa aqui para a letra B. Tá? Você conseguiria ter a nitidez, a formação da imagem, aquela história lá dos raios ali da reversibilidade, você conseguiria provar isso aqui. Beleza? Essa questão já está um pouquinho fora do padrão, tá? Das provas, mas vamos lá. A posição e a natureza da imagem na nova situação. Bom, a imagem continua sendo uma imagem real, né? A gente só inverteu as distâncias ali. E o que acontece?
Aqui, o que a gente vai ter que fazer aqui é a natureza da imagem e a posição, né? A posição a gente já falou na letra B, né? Bom, a posição a gente já falou aqui na letra B. É só fazer aqui, o aumento linear seria menos DI sobre DO, né? O aumento linear seria menos 40 sobre 160. O aumento seria menos 1/4, né? Teria isso aqui. E para a gente finalizar, ele pede a distância focal da lente, né? Então a gente faria aqui a distância focal, seria 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. 1 sobre F daria 1 sobre 160, aliás, 1 sobre 40 mais 1 sobre 160. 1 sobre F seria aqui 160. Aqui ficaria 4 mais 1. Ficaria 1 sobre F é igual a 5 sobre 160. Dá para simplificar ali, aqui vai ficar 1, o 160 por 5 dá 3, dá 32, né? Multiplicou cruzado, o foco deu 32 centímetros. Repare que o foco deu positivo, porque se trata de uma imagem real. A única lente que nos fornece imagem real é a convergente. E a convergente, ela tem foco positivo, tá bom? Só esse detalhezinho, se você for mexer com a lente e você quiser uma imagem nítida de novo, você inverte ali o DI e o DO, os valores deles, tá bom? Vamos seguindo, gente. O objeto é colocado perpendicularmente ao eixo e a 20 centímetros de uma lente divergente. Então, a distância do objeto, 20 centímetros de uma lente divergente astigmática de distância focal igual a 5 centímetros. Bom, se a lente é divergente, o foco não é 5 centímetros, é menos 5 centímetros, tá? Ele fala isso, você tinha que se ligar nessa história do sinal. A imagem obtida é virtual, direita, e apresenta 2 centímetros de altura. A altura da imagem é 2 centímetros. Quando essa lente é substituída por outra convergente, estigmática de distância focal é igual a 4 centímetros. Então esse exercício aqui já é pesadíssimo, tá? Ele tem um antes e um depois. Então é o exercício mais complicado que a gente vai ter de lente aqui, vai ser esse aqui, eu acredito. Bom, mas vamos lá. Então, olha, com essas informações aqui, eu consigo saber a altura do objeto, porque no final das contas, ele pergunta, é colocada na posição anterior, mantendo o seu objeto a 20 centímetros. A imagem agora apresenta uma altura, então ele quer saber a nova altura da imagem. Mas para isso eu tenho que saber a altura do objeto. Porque a altura do objeto não importa se muda a lente ou não, o objeto é aquele mesmo, não muda a altura dele. Então eu vou ter que achar a altura do objeto primeiro. Então a gente sabe que que o A ele é foco menos DO, e ele também é HI sobre HO. Então aqui é o foco, que é menos 5, sobre menos 5 menos o DO, que é 20, é igual ao HI, que é 2, sobre o HO, que é o que eu quero saber. Então, fazendo aqui, ficou menos 5 sobre menos 25, é igual a 2 sobre o HO, menos 5 sobre 5, fica menos 5 sobre menos 25 dá 1 sobre 5, né? O menos corta, e aqui fica aqui 1 sobre 5, o HO ficou 10 centímetros. Beleza? O HO ficou 10 centímetros. Então, a altura do objeto é 10 centímetros. Quando a lente é substituída, então isso aqui, lembra que eu falo com vocês sempre esses exercícios, tem antes e depois? Tem alguma coisa que você calcula no antes que você vai usar no depois. Quem que é? O HO foi o que a gente calculou. Porque ele não mudou do antes e depois. O objeto tem sempre a mesma altura, né? Esse é o mesmo objeto. Quando a lente é substituída por outra convergente, a lente agora é convergente, de distância focal igual a 4 centímetros, agora o foco é 4 centímetros positivos, porque a lente é convergente. E colocada exatamente na mesma posição anterior, ou seja, distância do objeto igual a 20 centímetros. Da lente, a imagem agora vai ter a altura de. Então, eu sei que o aumento linear é igual a menos F sobre... Aliás, é F sobre menos F sobre F menos DO sobre HI sobre HO. Então, o foco agora é 4. Foco 4 menos a distância do objeto, que é 20, é igual a HI, que é o que eu quero saber, sobre o HO, que é 10, né? Então, aqui ficou isso. Então, ficou 4 sobre menos 16 é igual a HI sobre 10. Aqui, o 4 sobre 16 vai dar menos 1/4.
é igual a HI sobre 10, multiplicou cruzado, 4HI é igual a menos 10, o HI vai ser menos 10 dividido por 4, que vai dar menos 2,5 centímetros. Reparem que o HI deu negativo, então essa imagem é uma imagem real e invertida, mas ele quer saber só a altura vai ser 2,5, não me importa o sinal só está me dizendo que é uma imagem real e invertida. Vamos lá então para o próximo. Uma lente de vidro convergente imersa no ar tem distância focal igual a 3 milímetros. Um objeto é colocado a 3 metros da lente. Gente, eu vou trabalhar aqui pelo jeito em tudo em milímetro, tá? Uma lente é convergente, então o foco é positivo. Um objeto é colocado a 3 centímetros, então o objeto é 3 metros, né? Então dá 3.000 milímetros. Vou trabalhar todo mundo na menor unidade, que é um trabalho com vírgula, né? Um objeto colocado a 3 centímetros de distância, conjuga uma imagem através da lente. Nesse caso, conjuga a imagem através da lente. Nesse caso, o modo do aumento produzido. Então a gente sabe que o aumento é o foco menos DO. O aumento, gente, vai ser o foco, que é 3, sobre o foco, que é 3, menos o DO, que é 3.000. Então o aumento, gente, deu 3 sobre menos 2.997. Gente, isso aqui é praticamente 3 sobre 3.000. Seria 0,001, que daria aproximadamente, gente, 0, né, daria negativo, né, menos 0,001, que é a mesma coisa que menos 10 a menos 3, tá? Como ele pediu, nesse caso, o módulo do aumento, né, então a gente vai marcar aqui 10 a menos 3, beleza? Gente, então nessa aqui, ó, um professor de física passou uma lista de exercícios para que os alunos pudessem estudar para a prova. Porém, devido a um problema de impressão na prova, o exercício número 20, a lente esférica apareceu borrada, não permitindo sua identificação conforme o desenho a seguir. O mestre, sabiamente, informou aos alunos que estes poderiam resolver o exercício sem problema, e para isso bastava saber que o objeto estava a 18 centímetros da lente, então ele está te dando a distância do objeto de 18 centímetros, e a distância focal da lente, distância focal, vou botar aqui primeiramente em módulo, porque eu não sei ainda se é positivo ou negativo. Agora, se a lente está aqui está a lente, e o objeto e a imagem estão do mesmo lado da lente, a gente está trabalhando com uma imagem virtual e direita. E reparem que o raio veio paralelo aqui e subiu, né? Ele divergiu, ele não convergiu aqui para um ponto, né? Não convergiu para um ponto aqui, se viesse outro paralelo aqui, viesse para cá. Então, parece que é uma lente divergente, né? E a outra coisa que nos mostra que é uma lente divergente é que o objeto está aqui e a imagem está aqui. O objeto é maior que a imagem, então é uma imagem virtual direita e menor. Então a lente é divergente, o foco com certeza é negativo. Tá? Como foi dois indícios, né? Primeiro que o raio de luz ele mostrou aqui, veio paralelo, subiu. E aí o prolongamento dele que formou a imagem. Então foi uma imagem virtual direita. E como a imagem é menor, virtual direita e menor, é a lente divergente, né? Lente, deixa eu botar aqui, já tinha colocado aqui, lente divergente, foco, ali é negativo. Outro detalhe, o raio veio paralelo e não convergiu para um ponto aqui, ele subiu, então é lente divergente, né? Assinale a alternativa que indica a que distância a imagem estaria do centro óptico. Bom, ele quer a distância da imagem, então 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. 1 sobre o foco, ou seja, 1 sobre menos 12, é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é 1 sobre 18. Jogo 1 sobre 18 para lá, aqui 1 sobre menos 12 dá menos 1 sobre 12. O 1 sobre 18 passa para cá, ele passa negativo. Menos 1 sobre 18 é igual a 1 sobre DI. Então faz MMC entre 12 e 18 vai dar 36. 36 por 12 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. 36 por 18 dá menos 2. Dá 2, que vezes o menos 1 dá menos 2. Então ficou 1 sobre DI
1 sobre DI. Tá vendo quando tem esses exercícios que tem assim, frações, esses exercícios, eu estou sempre deixando o cara que é incógnita isolado, fazendo MMC só de um lado, depois eu multiplico cruzado. Menos 5 sobre 36 é igual a 1 sobre DI. O DI, menos 5 DI é igual a 36. O DI vai ser o 36 dividido pelo menos 5. DI 36 dividido por menos 5 vai dar menos 7,2. 7,2, menos 7,2. Ele pediu só o valor, né? A distância. Distância ele vai ser só em módulo mesmo, né? Se ele fosse mais justo aqui, ele colocaria menos 7,2. O menos só quer dizer que é uma imagem virtual e direita, como a gente já tinha observado antes, beleza? Questãozinha interessante essa aí, vamos lá. Uma lente plano convexa constituída de vidro, então isso aqui é o índice de refração da lente, que vai ser o N2. Aqui é a questão, pelo jeito, dos fabricantes da lente. E o N1, que é o do meio, é 1. Possui um raio de curvatura igual a 20 centímetros. É uma lente plano convexa. Se ela é uma lente plano convexa, a gente vai usar essa fórmula, que é 1 sobre o foco, é igual a N2 sobre N1, menos 1 sobre o raio. Não tem os dois raios, porque uma parte dos raios é plana. A parte convexa, a gente sabe que a gente entra com raio positivo, é o contrário do sinal do foco, né? Lembra disso? E aqui trata-se de uma lente. Bom, primeira coisa, se o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, a lente, essa aqui é uma plano convexa, a plano convexa é essa aqui, né? Que é uma lente delgada, né? Ela parece, já tem um D, já é um D essa lente, né? Então, é uma lente delgada, e a lente delgada, quando o índice de refração da lente é maior do que o do meio, o normal dela é ser uma lente convergente. Então, já elimina aqui, já elimina aqui. Com distância focal, a gente vai fazer a conta aqui, ó. 1 sobre o foco é igual a N2 sobre N1. N2 é o da lente sobre o do meio, que é 1. Sempre o N2 é o da lente, é sempre o da lente pelo do meio. 1 sobre o raio. O raio é 0,2 metros. Positivo porque é uma parte convexa. A parte convexa dos raios aqui você sempre põe positivo. E a parte côncava você põe negativo se tiver. 1,5 dividido por 1 dá 1,5. Menos 1 dá 0,5. Aqui 1 dividido por 0,2 vai dar 5, né? Então, vai dar 5, né? Então, 1,5, aqui é 0,5. Então, 1 sobre o foco. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver. 1,5 menos 1 dá 0,5. Isso aqui dá 5. Espera aí, gente. Ele pediu a distância focal em centímetros é igual a... Espera aí, gente. Deixa eu ver onde é que eu vacilei aqui. Ah, não, gente. Estou errando em nada, não. Vai continuar, porque eu já tô... Aqui é 1 sobre o foco ainda. Ele quer o foco. Aqui deu 2,5 sobre 1. Tá, gente, só um detalhe. Aqui, na hora que você chega aqui, isso aqui é a vergência. A vergência é 1 sobre o foco. Nessa aqui seria 2,5 DI, tá? Aqui a gente faz aqui, ó, multiplica cruzado. Então, o foco vezes 2,5 seria igual a 1. O foco seria 1 dividido por 2,5. Isso aqui estaria em metros. Eu sempre faço tudo no sistema internacional aqui para evitar, ou seja, coloco o foco em metro. Foco, os raios, tudo em metro. Como ele quer o foco em centímetros, então agora eu vou transformar isso para centímetro. Para transformar para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Então vai ficar 1 sobre 2,5 vezes 100. O foco 100 dividido por 2,5 dá 40 centímetros. Tá? Então esse é o detalhe. Tá bom, gente? Quando você pedir a vergência, você já para aqui, ó, nessa parte aqui. Ó, na hora que você achar 1 sobre o foco é igual a alguma coisa, você já tem a vergência. Isso aqui que dá aqui desse lado já é a vergência. Se ele te pedir o foco, aí você tem que multiplicar cruzado aqui para achar o foco. Lembrando que como você entra tudo em sistema internacional, o foco vai sair em metros. E aí quando o foco sair em metros, tá? Aí você converte ele para a unidade que você quiser. Eu trabalho sempre assim, sempre em metro, para eu evitar alguma confusão. Beleza, gente? Então a resposta nossa seria convergente e 40 centímetros, tá bom?
Beleza, era só esse detalhe. Aqui a gente tinha chegado só no 1 sobre o foco, tinha chegado na vergência, que era 2,5. Ele não pediu isso, mas poderia ser que tivesse pedido. Beleza? Então vamos seguindo. Uma lente plano convexa, então plano convexa de novo, ela é assim, né? Tem o raio de curvatura da face igual a 20 centímetros, então o raio é positivo, 20 centímetros. Sabendo que a lente está imersa no meio N1, N igual a 1, e que sua vergência é de 2,5 DI, ou seja, a vergência dela é 1 sobre o foco, que vale 2,5. Tudo sistema internacional, tá, gente? Determine o valor do índice de refração do material que constitui a lente. A gente sabe que 1 sobre o foco, que é a vergência, é igual a N2 sobre N1, N2 é o da lente, o N1 é do meio, nesse caso é 1 sobre R, não tem o outro raio porque uma das partes é plana, igual ao exercício anterior, né? 1 sobre o foco, que é a vergência, vale 2,5, então 2,5 é igual a N2, que é o da lente, não sei quanto que é o que ele está pedindo, né? Índice de refração do material, sobre o do ar, que é 1, que é o do meio, 1 sobre o raio é 20 centímetros, então o raio 0,2 metros. Tem que entrar com o raio em metros. Então ficou 2,5 é igual a N2 menos 1, vezes isso aqui dividido fica 5. Então esse 5 passa dividindo, 2,5 dividido por 5 é igual a N2 menos 1. 2,5 dividido por 5 dá 0,5. É igual a N2 menos 1. Joga o menos 1 para lá, ele passa somando, então 0,5 mais 1 dá 1,5, vai ser o N2. Beleza, gente? Então, o índice de refração da lente foi 1,5, beleza? Cuidado, entra com o raio em metros, tá? Foca em metros, porque essa unidade aqui, DI, vai ser a unidade com foco em metros, bom? Então, abram o olho para isso, tá? Então aqui esse 2,5 já era 1 sobre o foco, que é a vergência da lente, tá? Chamam às vezes de divergência, convergência, se acostumem com esse nome. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente. Gente, eu passei um pouquinho do tempo, mas eu vou finalizar, porque eu acho que só tem mais esse ou mais um exercício, deixa eu ver. Só tem esse mais um. Então eu vou fazer esse mais um e eu fecho. Vai dar uns 40 minutos essa aula, não tem problema não. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente delgada e a distância do objeto à lente é 10 centímetros. A imagem conjugada por essa lente é real, tá? Então já é uma lente convergente. Se a imagem é real, uma lente convergente, a única que fornece imagem real é a convergente. E seu tamanho é 4 vezes maior. Então o A ele tem módulo 4, mas como a imagem é real, o A é negativo. Então o A é menos 4. Que o objeto, portanto, trata-se de uma lente convergente, porque a imagem é real, beleza? Se a imagem é real e invertida, ela é uma lente convergente, então a gente já elimina isso aqui com a teoria. E sua vergência, ele está querendo saber 1 sobre o foco. Ele quer saber isso aqui, ó. Sua vergência, tá vendo? Aqui ele chamou de vergência, no anterior ele chamou de divergência, sua convergência, né? Vale tanto. 1 sobre o foco é igual a 1, na verdade eu quero 1 sobre o foco, né? É isso que o exercício está pedindo. Então eu vou fazer o foco, né? A gente sabe, a gente tem o A e o DO, então o A é igual a foco menos DO, o A vale menos 4. Lembrar que na hora que eu for fazer a vergência, viu, gente? Ele quer a vergência. A vergência é 1 sobre o foco. Eu tenho que entrar com foco em metro para sair a unidade DI para a vergência, tá? Então o foco, ele vale, eu não sei, foco menos a distância do objeto, que é 10. Então multiplica cruzado aqui, fica foco, né? É igual a menos 4F mais 40. Joga o 4F para lá, vai ficar F mais 4F é igual a 40. 5F é igual a 40. O F vai ser 40 dividido por 5, que dá 8 centímetros. Porque eu entrei tudo em centímetros aqui, tá? Eu entrei com a distância do objeto em centímetros. O A ele é adimensional, então o foco sai na unidade do DO. Se liga nisso. Se o A é adimensional, ele não tem unidade, então o DO e o F eles vão ter a unidade um do outro, tá?
Então, deu 8 centímetros o foco, a vergência vai ser 1 sobre 0,08, que é 8 centímetros em metro, né? Então, vai virar 0,08 metros. Então, a vergência aqui vai ficar, isso aqui ficou 100 dividido por 8, a vergência aqui, 100 dividido por 8, né, por 4 daria 25, vai dar 12,5, né? 100 dividido por 8 vai dar 12,5. DI, tá? O foco tem que estar em metros para a vergência sair em DI. Um relojoeiro quase que não sai. Utiliza uma lupa de distância focal igual a 10 centímetros para consertar um relógio. Determine aqui a distância em centímetros do centro óptico da lupa. Então eu sei que o módulo do foco é 10 centímetros, tá, gente? Sobre o eixo principal deve ter para que a imagem seja ampliada 4 vezes. Gente, o cara que está consertando o relógio, ele está olhando ali e ele está vendo uma imagem virtual. A imagem não é projetada, então é uma imagem virtual direita e maior. Quem nos fornece uma imagem virtual direita e maior é a lente convergente, então o foco é positivo, mais 10. Deve ser colocado para que seja ampliada 4 vezes, então o A vai ser igual a 4, positivo. Por quê? Porque a imagem é virtual. Quando a imagem é virtual à direita, o A é positivo. E a gente sabe que o A é igual ao foco menos DO. A gente usa muito essa fórmula aqui, né? Então, o A vale 4, que é 4 vezes ampliado. O foco vale, não sei, né? Eu quero saber, não, o foco é 10. É 10 menos a distância do objeto. Então, multiplicou cruzado, ficou 10 vezes 1 é igual a 40 menos 4 DO. Jogo 4DO para cá, 4DO é igual a 40 menos 10. 4DO é igual a 30. O DO vai ser igual a 30 dividido por 4. O DO vai ser 30 dividido por 4, vai dar 7,5 centímetros. Essa é a distância do objeto que ele pediu, né? Determine a distância em centímetros do centro óptico sobre o eixo principal, deve ser colocado o relógio. O relógio era o nosso objeto. Beleza, gente? Então, fechamos aqui a aula de lentes. Era isso que você precisa aprender, tá? Era só isso, gente. Eu queria só mostrar um negócio antes. Só voltei aqui, gente, o seguinte. Repara que a lente, essa aqui é a lente divergente. A lente divergente, ela, nas bordas dela, são duas setinhas assim para dentro. E a lente, ela era divergente. E a convergente era duas setinhas para fora. Tá bom? Então, abram o olho quanto a isso. Às vezes o exercício vai te dar esse desenho e você tem que saber que isso se trata de uma lente convergente. Isso aqui é padrão, tá? Isso aqui é convergente e esse aqui é a lente divergente, tá bom? Abram o olho quanto a isso, porque esse símbolo ele aparece. Beleza, gente? Então, forte abraço e até a próxima aula.